Tamanho importa sim, principalmente para quem está preocupado com o tamanho do seu. Nesse nosso objetivo de desmistificar, de apagar algumas crenças e mitos, elegemos como primeiro tema tamanho do pênis. Veja, esse é um assunto muito interessante. Vamos começar entendendo como o pênis se forma e como ele cresce. Se nós estamos falando de tamanho final, é fundamental entender as diferentes etapas de crescimento do pênis. Para isso, vamos voltar lá na 6ª semana de gestação. Nesse momento, começa a mágica da diferenciação genital. Começa a definição do sexo biológico da criança. Sexo biológico, masculino, feminino. Lembram do XY? Então, vejam que legal. No feto, que tem o código genético, a definição genética XY, numa determinada região do cromossomo Y tem genes que codificam, que determinam uma série de etapas para a formação dos testículos. Nos testículos, as bolinhas, aquilo que está dentro do saco dos meninos, nós temos células especializadas na produção de algumas substâncias. Veja que interessante. Então, no feto que tem o XY, vai haver uma série de definições genéticas para a formação da genitália masculina, do aparelho genital do homem. O sexo biológico masculino, vocês sabem, tem testículos, tem próstata, tem vesículas seminais, tem pênis. Então, nesse caso, o que determina a formação dessas estruturas começa com o código genético. Numa determinada região do cromossomo Y estão esses segmentos, esses genes mais focados na diferenciação celular. Não é exclusivamente ali, mas há uma interação de vários genes que vão determinar, logo na 6ª semana de gestação, o início da formação de células embrionárias, células de Leydig e células de Sertoli. Esse nome complicado a gente pode esquecer, mas são células que estão lá dentro das gônadas, dos testículos do homem. Ali começa a produção do grande motor que vai formar e determinar o crescimento do pênis nessa fase intrauterina, a testosterona. E a testosterona é um hormônio muito importante para o homem, praticamente funciona em todos os órgãos. Mas como funciona a testosterona? Que se encaixa no receptor e vai deflagrar uma série de ações. A gente faz um paralelo com a importância do estrogênio para a mulher. Então, a testosterona no homem ela é produzida, basicamente 90% dela é produzida nos testículos e ela age num mecanismo de encaixe, tipo chave e fechadura. A fechadura, então, seria a chave, a testosterona, a fechadura é o receptor androgênico. Então, vejam, há necessidade de 3 requisitos básicos para a formação do pênis e o seu desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Primeiro, a definição genética, como vocês entenderam. Segundo, a produção da testosterona, o hormônio masculino, em quantidade suficiente para aquela necessidade de desenvolvimento genital. E o terceiro requisito é a existência de receptores que tenham sensibilidade normal à ação da testosterona, ou seja, receptores androgênicos. Essas 3 condições são importantes para que tudo corra conforme o programado. Entre a 8ª e a 24ª semana de gestação, ocorre grande estímulo à produção da testosterona nos testículos e quem determina esse estímulo é a própria placenta. Ela tem uma substância que chama beta-HCG. Lembra do exame que a mulher faz para saber se está grávida? Pois é, essa substância é abundantemente produzida na placenta e ela serve para estimular essas células embrionárias, especificamente a célula de Leydig, a produzir testosterona. A testosterona vai fazer o quê? Vai fazer com que o tubérculo genital, que nome complicado, apenas a porção de células especializadas e que podem se diferenciar tanto na vagina da mulher quanto no pênis no homem, elas vão tender então a evoluir para a formação do pênis, para formar a estrutura genital do menino. Isso é muito bacana, né? O tubérculo genital, uma estrutura potencialmente capaz de se diferenciar tanto no pênis quanto na vagina. E vejam que legal, vou fazer um desenho aqui para vocês acompanharem. Esse tubérculo, a prega genital, a dobra genital, vai evoluindo
conforme exista a presença da testosterona no menino, no bebezinho que está lá dentro da barriga da mãe, e o pênis vai se formando. É muito interessante e compreender a importância dessa fase, porque falhas nessa etapa vão determinar alguns probleminhas lá na frente. Vou falar com vocês posteriormente sobre isso. Pessoal, esse é o esquema mostrando a diferenciação do tubérculo genital no sexo biológico masculino e feminino. Pelas cores, vocês identificam cada estrutura embrionária se diferenciando num item diferente da genitália formada. Os estudos mostram que entre a 16ª e a 38ª semana de gestação, lá perto do parto, há um crescimento do pênis que chega a 20 milímetros. Então, 2 centímetros de tamanho do pênis acontece esse crescimento na fase intrauterina. Então, vejam a importância do 2º e 3º trimestres de gestação para que o pênis se desenvolva normalmente. Entenderam onde eu quero chegar? Então, se a gente está preocupado com o tamanho do pênis do adulto, a gente tem que entender que boa parte desse desenvolvimento começa lá dentro da barriga da mãe. E algumas situações geradas durante a gravidez podem prejudicar essa etapa. Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento básico para compreender algumas alterações que podem ocorrer e saber como tratá-las, como identificá-las e tratá-las o mais precocemente possível. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho mais sobre possíveis problemas que acontecem na fase intrauterina e quais são as consequências. Sei que é um assunto que talvez não agrade a todo mundo, mas é fundamental quando o tópico é tamanho do pênis. Preciso muito da ajuda de vocês para me motivar, para me dizer qual o próximo tema interessante para a gente abordar. Não vou mudar ainda não, tem muita coisa para a gente falar sobre tamanho. Mas para eu me organizar, manda sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, alguma coisa que você ache curiosa e interessante, que eu vou tentar dividir com vocês e transformar isso em informação sólida, consistente, qualificada. Essa é a minha missão dentro da sexualidade masculina.